Então vamos começar essa live de hoje, pontualmente às 7 horas, conversando um pouco mais sobre a parte moderna, a parte de inteligência financeira do Black Money. Na quarta-feira falamos sobre aspectos mais de natureza psicológica, de natureza do subconsciente, que precisam ser trabalhados para que a nossa caminhada enquanto negros, enquanto pretos que desejam ter autonomia econômica, autonomia política, autonomia em todos os sentidos, autonomia de pensamento, de decisão, poder de influência, possam se concretizar. Hoje, então, vamos trazer alguns exemplos para quem entrou na minha timeline hoje do Instagram. Nós postamos lá alguns exemplos do movimento Black Money pelo mundo, né? Algumas áreas estratégicas. E hoje eu queria trabalhar dois conceitos principais. O primeiro conceito é o conceito de economia colaborativa e o segundo conceito é o conceito de escala. O movimento Black Money começou por volta dos anos 60, na década de 60, nos Estados Unidos, e vem se fortalecendo até que em 2016, através da Nina Silva e do Alan Soares, foi fundado aqui no Brasil também o movimento Black Money. Um dos grandes precursores em termos de literatura desse movimento é a autora do livro Our Black Year, que é Madge Anderson. Teve uma grande influência nesse processo, nessa última década especialmente, que foi declarada como a década do negro, ou da comunidade negra, ou da comunidade afrodescendente pelo mundo afora, através das Nações Unidas. E tenho certeza absoluta que isso teve uma grande mão de Barack Obama. Nos Estados Unidos também existe um personagem importante que é Kezian Philander, que teve uma contribuição muito grande ao movimentar o raciocínio de compre de outro negro, compre de outro preto. As áreas principais onde o mercado do Black Money tem um grande potencial é na área da moda, na área da alimentação e na área digital, na área de tecnologia, especialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é mais alimentação, beleza e o mercado esportivo também é muito forte para a população negra. Quanto é que esse mercado movimenta anualmente? Para chegarmos a isso, é importante falarmos do percentual de empreendedores que estão envolvidos com esse movimento Black. Nós temos no Brasil em torno de 29% de empreendedores, enquanto nos Estados Unidos nós temos apenas 12% de empreendedores negros envolvidos com o movimento Black Money. Esse movimento, esse mercado movimentou no ano de 2023 1,7 trilhões de reais no Brasil e nos Estados Unidos 1,4 trilhões de dólares. Então são 5 vezes mais do que aqui, ou quase 6 agora que o dólar está subindo de forma imparável. Então, moda, beleza e alimentação são um ponto forte aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, além da moda e da beleza, tem a parte de tecnologia, que é onde nós gostaríamos de trazer mais ênfase por causa do processo de escala, que, como vocês verão, os números são absurdamente diferentes. A possibilidade de se chegar a metas e objetivos elevados mexendo com o mercado digital é infinitamente superior ao mercado tradicional no meio financeiro. Esse mercado é muito mais forte hoje nos Estados Unidos, também no Brasil.
a França é um país que tem uma tradição dos negros se organizarem em comunidades e comprarem uns dos outros. É um dos pioneiros, talvez, na Europa, faz isso muito bem feito. Temos um movimento bom também na Bélgica e temos um outro movimento bom na Alemanha e na Holanda. São esses países que são mais fortes em termos de capacidade de aglutinação de negros para realizarem iniciativas de natureza econômica que podem trazer um grande impacto sobre a sociedade. Algumas perguntas que são recorrentes, que as pessoas acabam fazendo. Tá bom, tanto movimento, o que é que isso tem trazido de impacto para a economia moderna, para a realidade moderna? Nós temos nos Estados Unidos o One United Bank e temos também o Greenwood Bank, que são dois bancos importantes. Um é tradicional, é o maior banco negro dos Estados Unidos, e o Greenwood é o maior banco digital, ou banco digital mais importante, fundado por líderes negros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a conta Black, que já falei sobre ela na quarta-feira, que é uma conta de um banco fundado especialmente por pessoas negras, que foram algumas das primeiras a chegarem na Faria Lima, e eles criaram também a conta Black. Como tudo que está no começo, os desafios e as dificuldades não são poucas, então não tem sido nada fácil enfrentar todas as limitações, todos os constrangimentos que surgem em torno desse desafio. Existem alguns pilares que eu considero como filosóficos, como pilares mais importantes, os princípios que marcam essa iniciativa. A primeira é a autonomia econômica, o segundo é o consumo consciente, o terceiro é o empreendedorismo, o quarto, a educação financeira. Na live de segunda-feira falamos muito sobre educação financeira, tivemos aqui também uma consultora negra, preta, que trouxe uma fala muito ponderada, muito equilibrada e muito sábia, que foi a Elisângela Batista. E por último, fazer circular a riqueza entre a população preta, gerando empoderamento comunitário e justiça social e economia. Isso gera renda, gera oportunidades de emprego, gera vamos cada vez mais saindo das margens da sociedade e chegando para o centro da sociedade, nos misturando e desfrutando de tudo aquilo que a sociedade tem dado como direito a todos os cidadãos brasileiros. Quais são alguns dos principais desafios enfrentados então por esse movimento Black? Primeiro é a falta de acesso a capital e recursos. Felizmente têm surgido organizações, fundos importantes como o Fundo Baobá, como a Ashoka, como a aceleradora Dendê, como BlackRock, que têm investido em iniciativas para fortalecer, para abrir oportunidades para pessoas negras. Pela primeira vez na história do Shark Tank também estamos tendo duas pessoas negras que têm marcado a sua presença e têm nos representado, embora o objetivo principal do Shark Tank não seja necessariamente fazer esse recorte racial, mas ter pessoas nos representando lá como investidores, especialmente um homem e uma mulher. Temos o Joel J e temos também a Monique Evelli. A Monique Evelli é uma investidora negra da Bahia, e o Joel J mora por aqui pela região de São Paulo, mas ele tem uma origem também nordestina, especialmente da parte do pai dele. Tem trabalhado para representar de forma positiva esse poder de investir também em oportunidades de negócio que podem mudar a história da representatividade da população negra. Uma outra dificuldade tem sido a questão da infraestrutura logística, que está muito ligada com a falta de apoio institucional. Isso é muito visível, especialmente para aqueles
para aquelas populações que são quilombolas, que se organizam em cooperativas e às vezes têm muita dificuldade de escoar os seus produtos, que são produtos orgânicos, para a cidade ou para os locais, para os grandes centros urbanos onde esses produtos deveriam ser comercializados. Portanto, é extremamente importante que, de forma organizada, como sociedade civil organizada, nós nos juntemos e façamos tudo o que é possível para facilitar e fazer com que esses bens de consumo que são produzidos de forma artesanal, com muito sacrifício, com poucos recursos, possam pelo menos ser comercializados e voltar esses recursos para essas comunidades e fortalecer também o seu potencial econômico. Uma outra grande dificuldade é a gestão da profissionalização, é o que nós temos enfrentado muito nessa questão, porque por muitos anos os negros não tiveram acesso à formação universitária, não tiveram acesso a boas estruturas de formação de base, então isso acaba se refletindo na qualidade de profissionais que nós temos para tocar os desafios relacionados a essa parte de finanças. Qual é o outro objetivo importante que pode trazer um diferencial, um divisor de águas para a população negra através desse movimento Black Money? Um deles é o fortalecimento da identidade negra e o fortalecimento da autoconfiança. Nós falamos, é muito comum, isso não precisa nem dizer, que é muito mais comum nós encontrarmos pessoas negras em lugares de subserviência, fazendo trabalhos básicos, do que em cargos de liderança onde possam nos representar. Esse ano é um ano de eleições, então é extremamente importante que haja iniciativas no sentido de que possamos escolher pessoas que nos representem em lugares de decisão, em lugares de tomada de decisão, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista legislativo e até mesmo no executivo. É extremamente importante. Há um trabalho muito bonito feito pela Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santos, que ao longo de anos eleitorais eles vão convidando candidatos negros para que apresentem as suas propostas e possam passar pelo crivo da população, para que as pessoas possam ver se realmente eles têm condição de cumprirem com aquilo que eles prometem e para poderem cobrá-los depois se forem eleitos, dizendo: vocês vieram até nós, fizeram promessas e é fácil prometer, mas cumprir não é tão, nem sempre é tão óbvio, nem sempre é tão tangível assim. E para isso eles eles organizam esses debates, essas rodas de conversa, para que as pessoas possam fazer perguntas. Primeiro, esses candidatos possam fazer as suas apresentações, isso geralmente no nível de vereadores, mas também no nível de deputados estaduais e até deputados federais e senadores. Então, é extremamente importante que, como sociedade, nós tomemos iniciativas como essas, no sentido de que não fiquemos só reclamando ou esperando que salvadores da pátria venham resolver os nossos problemas, mas nós possamos nos envolver, nós possamos tomar iniciativa, nós possamos não apenas cobrar, mas também organizar condições para que essas pessoas possam ter o privilégio de expor as suas ideias e serem escolhidas, se assim a população o desejar. Como podemos fomentar, então, esses programas de economia negra? Um dos conceitos que eu falei que nós traríamos aqui é o conceito de economia compartilhada. O conceito de economia compartilhada começou a se popularizar muito nos anos 2000, com o surgimento do Uber, com o surgimento do Waze, com o surgimento de vários outros sistemas de trabalho por aplicativo. Depois veio o Airbnb, que trabalha com essa parte de hospedagem. Aqui no Brasil nós temos o Quinto Andar, que nada mais é do que a possibilidade, tem também o movimento dos coworkings, que é a possibilidade de que pessoas que sozinhas não teriam condição, por exemplo, eu atendo num coworking médico, que é um conjunto de consultórios
muito bem estruturados, que se eu tivesse que trabalhar para manter um consultório naquela natureza, comprar, mobilar, manter ele, seria um sonho talvez até tangível, mas no longo prazo. Através da economia compartilhada é possível ter acesso a recursos, a mecanismos, a bens que, por causa dessa capacidade de trabalhar juntos, em que não há tanto aquela questão do orgulho, da ostentação, de que eu quero ter o que é meu, quero provar, quero mostrar para a sociedade o que eu tenho que deixar de ter, ou que a minha família é capaz de ostentar, pessoas se juntam e repartem tanto as responsabilidades, que são os custos, como também podem repartir os benefícios do usufruto daquele bem, daquele recurso, daquela estrutura, certo? Então, é extremamente importante que nós estejamos atentos e abertos a essa possibilidade. Outra grande característica dessa economia compartilhada é a possibilidade de, por causa de usar recursos digitais, tem uma logística baixa. Vocês vão ver quando nós formos apresentar, por exemplo, os números da economia tradicional, dos bancos tradicionais, e os números, por exemplo, das fintechs e os números das criptomoedas ou da economia descentralizada, das DeFi. São da água para o vinho. Porque enquanto os grandes bancos, embora sejam sólidos, sejam seguros, tenham menor risco, tenham menor volatilidade, tenham menor possibilidade de calote, têm um patamar de ganho, eles têm uma grande infraestrutura para manter. Então as suas margens financeiras, embora sejam poupudas comparadas com o restante da sociedade, mas a possibilidade de movimentar altos valores financeiros é muito menor do que aquele que é movimentado pelos meios digitais. E falando em meios digitais, além do banco Black ou do cartão Black que nós temos aqui no Brasil, temos um aplicativo chamado AfroSaúde, que é conduzido, que é gerenciado por 2 dentistas negros lá na Bahia e que tem crescido, tem feito um trabalho muito bom. Estava vendo um movimento, não sei as quantas ele avançou, mas estava vendo um movimento também chamado Povo Preto, que estava organizando profissionais ao seu redor para que, através de um aplicativo, oferecessem os seus serviços e isso pudesse facilitar o acesso de pessoas que não têm esse privilégio de ter acesso a grandes meios de tratamento de saúde. Então, aqui no Brasil, são essas 3 grandes vertentes. O próprio movimento Black Money, que tem na frente a Nina Silva e o Alan Soares, o AfroSaúde, o Banco Black, e temos várias organizações, como aquelas que eu já citei, como o Baobá é um deles, o Fundo Baobá é um deles, e temos vários outros fundos de iniciativa preta que fazem desde processos de aceleração, de empreendedores, até a questão de investimento em microcrédito e fomento de empreendedorismo como um todo. O Sebrae criou, especialmente o Sebrae São Paulo, até onde eu sei, não sei como é com os outros Sebrais ao redor do Brasil, mas o Sebrae São Paulo criou um projeto chamado Ginga Afrotech, e esse projeto procura especialmente trazer uma abordagem afrocentrada e fortalecer os empreendedores negros, dando a eles a oportunidade de poderem avançar com os seus sonhos, com os seus projetos e terem um direcionamento de mentoria, um direcionamento de raciocínio, de gestão, para que as chances deles caírem, dos empreendedores negros caírem nessa grande estatística que em até 2 anos as empresas morrem, possa ser cada vez menor. Bom, dito isso, eu quero entrar para a parte da saúde, onde nós temos um projeto, que é o projeto Asamplay,
temos um negócio que é o Azamplay. Nós temos algumas frentes nesse projeto que nessa plataforma que é focada principalmente em saúde mental e emocional. E com um enfoque maior ainda para o meio trabalhista, para o contexto de trabalho. Então nós temos uma vertente de saúde mental e emocional no trabalho. As doenças mentais têm aumentado muito e a capacidade das pessoas olharem para ela como um problema solúvel tem aumentado, o nível de consciência das pessoas tem aumentado, de busca por soluções nesse sentido, principalmente depois da pandemia para cá. Temos nele também um braço de qualidade de vida, de família e qualidade de vida, porque entendemos que a família é o berço da sociedade, onde as pessoas se desenvolvem e onde retiram a maior parte dos valores, recarregam as baterias para que possam ser excelentes profissionais. E temos uma vertente também de diversidade e inclusão. E uma área também de profissionalização. Qual é uma das ações que nós desenvolvemos ou de oportunidades que abrimos nessa perspectiva de economia colaborativa? É a possibilidade de que pessoas que queiram participar da divulgação desse processo, desse negócio, tenham a possibilidade de usufruir dividendos dessa divulgação. Esse mercado tem crescido muito nos últimos anos, é muito forte no meio eletrônico, mas também aqui no Brasil tem sido muito fortalecido pelas plataformas como a Hotmart, como a Eduz, o nosso está dentro da Hotmart, como a Eduz, que também tem crescido bastante, como a Monetize, e agora, de algum tempo para cá, tem crescido bastante também aqui o Wi-Fi. São plataformas onde as pessoas criam produtos, essencialmente digitais, e esses produtos, quem os cria tem um grande investimento, precisa investir bastante para que a infraestrutura, a divulgação desses produtos possam ser uma realidade. Quando isso começa a circular, acaba sendo benéfico para outras pessoas também. E às vezes o empreendedor não tem tantos recursos ou tanto fôlego para fazer com que essa circulação aconteça de forma célere como se precisa para trazer o retorno do financiamento, do dinheiro que foi investido nele. E aí o que acaba fazendo? Abrindo oportunidades, que é aquilo que nós fazemos, para que quem quiser divulgar esse trabalho ganhe um percentual sem ter necessariamente investido na construção daquilo. Mais ou menos como acontece com os coworkings. Existe um grupo de pessoas que tem o coworking e alguém vai alugar e vai pagar somente pelo uso ou de horário ou de espaço físico reservado de forma horizontal, de forma contínua, e não precisa arcar com todos os outros custos. Então, é uma estrutura de trabalho em que você me ajuda e eu te ajudo. Você não precisa investir grandes valores em um negócio que já existe, e quem já investiu em um negócio que já existe não precisa investir tanto em divulgação, que hoje é uma das grandes moedas do mercado, né? Costuma-se dizer que hoje a audiência é o grande petróleo, né? Tanto é que os influenciadores, os influencers ganham somas astrondosas de dinheiro, têm sido procurados para fazerem publicidade, algo que era um nicho fechado só para as grandes corporações de comunicação, de televisão e de propaganda e marketing. Hoje, influenciadores que têm grandes seguidores, grandes grupos de seguidores, são usados ou são convidados a ajudarem a divulgar projetos, negócios que não chegariam a determinados lugares se não fosse através desses influenciadores. Então, essa é uma estrutura de economia compartilhada que nós praticamos dentro do Azamplay. Aqueles que tiverem interesse, depois podem nos procurar. Daqui a algum tempo vocês vão começar a ver divulgações específicas e
e mais detalhes explicando sobre como funciona, como é que as pessoas podem se cadastrar, como é que podem fazer parte desse processo e vão ficar sabendo também da questão das comissões. Para vocês terem ideia, esses produtos chegam a pagar, vamos supor, por exemplo, que o produto custe R$100. O óbvio seria que o dono do negócio ficasse com pelo menos 70%, 80% do retorno da venda. Existem produtos como esses que chegam a pagar até 50%, 60% ou 70% para quem se afilia a eles e faz essa divulgação. Então, esse é um mercado extremamente crescente, que tem trazido grandes surpresas por esse Brasil e tem feito grandes milionários também e tem permitido que pessoas gerem oportunidades de renda. E uma das áreas que eu considero como muito mais legais, uma das áreas que eu considero como de relevância importante é a área de permitir que mães, as estatísticas brasileiras dizem que cerca de 40% das mulheres, depois de terem bebê, quando voltam da licença maternidade, são demitidas. Justamente por causa do machismo, justamente por causa da dificuldade que se tem de enxergar esse lugar da mulher, da mãe. Nem parece que todos nós viemos de uma mãe, mas o mercado é voraz, o mercado é tirano e às vezes as pessoas, quando olham para dinheiro, se esquecem de todos os outros valores. E essa é uma área que tem permitido que pessoas que não puderam voltar ao mercado de trabalho ou que querem escolher manter uma qualidade de vida, acompanhando os seus filhos à escola, acompanhando a sua educação, optam por esse caminho de trabalharem em casa, com um computador, com um celular ou com um tablet, faz as suas movimentações. Claro, tem uma curva de aprendizado, que não é pequena, mas com dedicação e disciplina, as pessoas têm ganho, inclusive, autonomia financeira e têm aberto oportunidades para outras pessoas. Então, nós temos no Brasil alguns exemplos de pessoas que se tornaram milionárias, eu poderia citar alguns nomes, através desse sistema de trabalho. Uma que... Eu moro de frente para a rua, então isso às vezes acontece. Uma que tem que tem uma visibilidade grande, bem conhecida no meio do mercado digital, é a Chris Franklin, do Espírito Santo. Então, ela era farmacêutica, abandonou a carreira de farmacêutica e se dedica só a isso. Tem uma mulher, tem uma senhora que tem um programa chamado Como Ser uma Assistente Social. Não lembro do primeiro nome, mas o sobrenome dela é Juste, que também abandonou a sua carreira e está fazendo esse caminho e dando oportunidades para várias pessoas. Uma pessoa também que tem se beneficiado muito dessa onda, desse mercado digital, é a Natália Arcuri, que tem o programa Me Poupe na web, que tem sido uma das maiores influenciadoras financeiras desse Brasil, juntamente com o Thiago Nigro. Então, são pessoas que usam o meio digital para investir valores que não são tão vultuosos como investir em grandes prédios, em grandes corporações, em um volume grande de funcionários e uma logística extremamente desgastante, porque o mercado digital não tem essa demanda tão grande de logística física, porque tudo é hospedado em nuvens, tudo é hospedado em clouds. E agora, com esse surgimento da inteligência artificial, ou com a popularização da inteligência artificial depois do ChatGPT, isso vai crescer de forma estrondosa. Então, essa é uma oportunidade que aqueles que abrirem os olhos e aprenderem como funciona esse mecanismo vão poder ter grandes resultados daqui a algum tempo, inclusive pessoas negras. Temos algumas que têm galgado alguns passos, como a Tia Má, como a Gabi, o próprio Lázaro Ramos. Então,
tem havido pessoas que têm crescido muito nessa área e têm sido referenciais, inclusive, no meio da população negra. O que precisamos é um pouco mais de unidade, um pouco mais de aproximação, um pouco mais de parcerias entre negros, para que essa realidade possa se tornar não casos isolados, casos esparsos, mas uma plataforma que possa servir de referência. Eu prometi falar de Health Techs. A nossa plataforma Zamplay é uma Health Tech. O Afro Saúde, que nós citamos, é uma Health Tech. People é uma Health Tech. E todos os grandes hospitais, as grandes corporações de saúde, especialmente da pandemia para cá, vêm incorporando dentro do seu portfólio esse mecanismo de atendimento por telemedicina, atendimento pelos meios digitais. Isso traz duas grandes vantagens. Uma é que diminui profundamente os custos, porque os gargalos para manter uma estrutura, especialmente na área da saúde, com um batalhão de seres humanos e com infraestrutura predial, é monstruosa, né? As estatísticas dizem que para cada R$100 investidos na área da saúde, volta R$1 na saúde tradicional. Com as Health Techs, daqui a 3, 5 anos, nós vamos ver que vai haver uma diferença muito grande nessa área. A prova disso é, por exemplo, o Nubank, que surgiu há tão pouco tempo. Em poucas décadas, ele já vem ultrapassando bancos tradicionais em termos de valor de mercado, porque tem uma estrutura logística enxuta, justamente porque se utiliza dos meios digitais para poder alavancar os seus negócios. Então, o meio digital, a internet das coisas, a inteligência artificial, aqueles que se dedicarem a correr atrás e buscarem oportunidades nela, vão poder, daqui a algum tempo, contar histórias muito bonitas. E aqueles que torcem o nariz, que falam contra, que procuram não dar credibilidade a isso, vão ficar para trás e vão acabar vão acabar sendo apenas espectadores dos outros. Partindo mais para essa parte de escala, eu queria citar alguns exemplos que podem servir de inspiração, que podem ajudar quem tem interesse por esse assunto, quem tem interesse por essa situação, a olharem para referenciais e dizerem: se deu certo com essa pessoa, pode dar certo também comigo. Então, por exemplo, nós temos as próprias pessoas que fundaram o Uber. Entre eles existem algumas pessoas que são negros. Dentre os investidores das grandes health techs, existe, por exemplo, o Dr. Stanford, que é uma das pessoas, o Dr. André, são pessoas que estão profundamente envolvidos nesse negócio e têm colhido os seus dividendos, e daqui a alguns anos eu acredito que vão poder impactar de forma totalmente diferenciada a comunidade negra. Nós temos exemplos da Serena Williams e também da Rihanna e da Beyoncé, que têm também investido nessas áreas, especialmente agenciando outros cantores, agenciando outras personalidades públicas, agenciando celebridades, para que essas pessoas possam se dedicar às suas próprias carreiras, enquanto alguém cuida da parte administrativa e faz render esse dinheiro. Então, essas são as Publitechs e as Style Techs, especialmente na área da moda, que também têm se beneficiado muito. Recentemente teve uma influenciadora brasileira que foi para o Dubai e ela conseguiu fazer entre 10 a 15 milhões em menos de um dia, lançando um produto de beleza a partir do Dubai.
Então, é uma área que não são todas as pessoas que têm acesso a ela, é verdade. Tem alguns poucos exemplos? Tem, mas esses exemplos existem. Então, por exemplo, na área financeira, nós temos Patrick Mahomes e Serena Williams. Serena Williams é uma das campeãs que vem investindo em Gilzette. Seja bem-vinda, obrigado por nos honrar aqui com a sua presença. Estamos falando sobre Black Money, sobre o empoderamento da comunidade negra com recursos financeiros, especialmente voltados para essa fase da modernidade. Então, por exemplo, só olhando para o mercado das fintechs, ele movimenta cerca de 100 bilhões no Brasil. Ou melhor, 100 bilhões de dólares no mundo. No Brasil, 45 bilhões. Vamos para o mercado, por exemplo, das fintechs. Nós falamos em bilhões nas fintechs, agora vamos para o mercado das criptomoedas e das DeFis, ou descentralização financeira, que nada mais é do que gerenciar ativos digitais. São moedas, porém que não são negociadas necessariamente de mão em mão. Não é dinheiro que passa de mão em mão, passa de conta em conta, paga contas, resolve problemas econômicos, mas não precisa haver dinheiro vivo circulando, nem dinheiro vivo depositado em contas bancárias. É uma inovação da Bolsa de Valores e do mercado Forex, que é o mercado de negociação de moedas estrangeiras, porém com uma filosofia totalmente descentralizada dos bancos. Por isso é que algumas dessas moedas são chamadas DeFis, ou moedas de descentralização. Então, enquanto falamos em bilhões no mercado das fintechs, nesse mercado nós estamos falando em trilhões. Serena Williams, de novo, é uma das pessoas que aparece. LeBron James também é um dos jogadores de basquete. Serena Williams, jogadora de tênis. São pessoas que, dentre a comunidade negra, estão participando. E esse mercado, sozinho, movimenta 2 trilhões de dólares. E no Brasil, movimenta 200 bilhões, enquanto os bancos e as fintechs movimentam apenas 45 bilhões. É quase 4 vezes mais. Por quê? Porque não exige uma logística, uma infraestrutura e uma robustez em termos de infraestrutura tão pesada quanto utilizar apenas nuvens. Existe ainda uma outra área que é a chamada data mining, ou mineração de dados, que trabalha com uma espécie de locação de servidores, onde os dados passam e isso é monetizado. Então, é uma outra área que tem havido essa geração mais jovem dos anos 80 para cá tem investido e tem feito pessoas que nós não os conhecemos, não vêm a público, não tem grande repercussão pública, mas eles embolsam valores extremamente significativos. Então essa é uma área que eu recomendo que vocês estudem nas próximas lives e para quem se inscreveu naqueles links que nós deixamos aqui, nós vamos disponibilizando mais material para que as pessoas possam ir conhecendo, mas é uma maneira de não ficar refém dos brancos tradicionais em termos de poder de capital e não estar tão sujeito a modelos de regulação que às vezes estão mais interessados em abocanhar a nossa parte, como por exemplo a tributação tradicional. Nós pagamos, dependendo da faixa etária do imposto de renda em que cada um de vocês está, existem pessoas que chegam a pagar 27%, 30% de imposto só de renda. Se somarmos todos os outros impostos, nós pagamos em torno de
40% daquilo que nós ganhamos. Nessas finanças descentralizadas, através e nas criptomoedas, não há essa taxação tão elevada assim. Como qualquer negócio que precisa que quem o administra tenha recursos, você paga algumas taxas, mas longe de ficarem perto daquilo que é a movimentação do mercado tradicional. Temos também a inteligência artificial, a internet das coisas. São áreas, e também o mercado de afiliados, que eu já destrincei lá atrás. Então nós temos entre eles pessoas negras nos Estados Unidos, Damon John, Tristan Walker, que são grandes investidores nessa área. A inteligência artificial está movimentando atualmente cerca de 300 bilhões de dólares. A internet das coisas está caminhando para movimentar 1 trilhão de dólares e o mercado de afiliados movimenta em torno de 10 bilhões de dólares. E a grande maioria das pessoas que chegaram nesses meios de gestão de ativos digitais passaram pelos degraus inferiores. Então, quanto mais você conhece o básico, você vai subindo de escada em escada. E uma novidade, uma informação que talvez alguns de vocês não conheçam, tanto mecanismos de gestão de carreiras de músicos, de gestão de carreiras de artistas, de gestão de artistas plásticos, de pintores, de pessoas que trabalham com essa parte de arte cara, como também essas finanças descentralizadas e também a questão das criptomoedas. Hoje o Brasil já tem estrutura para que, com valores pequenos, você consiga ir juntando esse dinheiro. É claro que é importante que você aprenda, que você estude sobre isso, que você investigue sobre isso, que você pesquise sobre isso, para que você saiba o que você está fazendo. Dentro do Examplay, nós pretendemos mais para frente trazer uma vertente específica, justamente por causa do treinamento dos afiliados, uma vertente específica para treinamento nessa área, e quando isso estiver no ar vocês vão ficar sabendo. Mas, independente da gente, já existem no mercado nomes que nós citamos, que a Elisângela trouxe aqui e citou na primeira live que nós realizamos aqui, e que podem ser extremamente úteis para essas informações, e esses influenciadores, essas pessoas de referência, podem ser extremamente úteis para vocês. Mas existe aqui no Brasil uma casa de investimento em ativos alternativos que muita gente não conhece, e eu faço questão de citar aqui, chama-se Hurst, H-U-R-S-T mudo, tá certo? H-U-R-S-T mudo. Se você puder pesquisar no Google, ela trabalha com ativos alternativos que normalmente os grandes bancos não oferecem, ou se oferecem só para investidores qualificados, que são aqueles que investem mais de 1 milhão de reais. Então, inteligência artificial, internet das coisas, criptomoedas, finanças descentralizadas, já está havendo investimento de pessoas, ou já existem estruturas financeiras no Brasil que, com transparência, com segurança, desde que você faça primeiro uma boa pesquisa e não entre em pirâmides financeiras nem em arapucas, você consegue encontrar instituições sérias que já te permitem ir investindo nesse mercado que até então era apenas de pessoas extremamente seletas. Então, se você ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 5 salários mínimos, e você se organizar e se disciplinar a tirar 5%, 2%, existe toda uma estratégia de alocação de ativos. Quem estuda sobre isso recomenda que você tenha um pouco de investimento nos investimentos mais conservadores e tenha uma parcela pequena em investimentos em ativos de risco. E às vezes esses ativos de risco crescem muito mais rápido que aquele que é conservador, que te dá a segurança, e depois você realiza parte dos lucros e investe numa fonte muito mais segura.
Sport techs, que são aquelas que agenciam grandes jogadores. Então temos o exemplo da I9 do Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno. Nós temos, não sei como chama, mas a própria que agencia o Neymar. Tivemos recentemente um grande investidor brasileiro, o Flávio Augusto, que agenciava um clube de esporte nos Estados Unidos e se tornou bilionário graças a essas transações. Ele começou no ramo da educação e acabou investindo nessa área. Então, são áreas que as pessoas negras estão começando a olhar de forma mais atenciosa para esse contexto. O futebol, especialmente, galvaniza multidões, faz parte da cultura brasileira. Então, existem, de forma lícita e de forma saudável, como você investir nesse mercado de agenciamento de atletas de alto rendimento ou atletas muito populares, e com valores simbólicos, você ir investindo pouco a pouco e ir ganhando dividendos disso. Novamente, o raciocínio da economia compartilhada. Esse mercado movimenta cerca de 30 bilhões de dólares no mundo. As publictechs movimentam cerca de 50 bilhões de dólares. E no Brasil, elas movimentam anualmente em torno de 20 bilhões de reais. LeBron James, Jay-Z são alguns dos investidores nessa área. E aqui no Brasil, já citei a questão do Ronaldo, tem o Cafu e tem algumas outras pessoas que têm investido nessa área de agenciamento de jogadores. A economia compartilhada como um todo, nós temos o exemplo das pessoas que participaram da fundação do Uber, como o Garrett Camp e o Brian Chesky, que sozinho esse movimento tem, esse mercado tem movimentado em torno de 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais e 335 bilhões de dólares. Então nós temos exemplos desses, além do Uber, temos o Quinto Andar aqui no Brasil, temos o mercado, embora seja híbrido, o Booking.com, nós temos a Airbnb. Então são áreas que, sem você precisar investir grandes valores, tendo a sua própria casa, o seu próprio quarto que você pode colocar para locação, tendo uma edícula, você consegue monetizar com segurança, sem passar pelas dores de cabeça de locação, de risco de alguém se apoderar do seu bem de forma indevida, e você consegue monetizar isso de forma bem facilitada. Existem famílias que hoje têm isso como uma das suas principais fontes de renda. Chegando já no final, tem a parte das food techs, que são aquelas que movimentam a parte de alimentos, né? Aqui no Brasil nós temos um exemplo icônico que é o iFood. O iFood acabou sendo vendido por um grande grupo, sul-africano, Naspers, e aí esse grupo acabou adquirindo, mas absorveu todo o seu pessoal. E recentemente o fundador do iFood, que é um baiano que começou praticamente numa garagem aqui em Campinas, enquanto era estudante aqui na Unicamp, hoje ele foi convidado para ser o CEO dessa grande corporação mundial, uma das maiores, um dos maiores conglomerados que investe não só na área de alimentação, como também na área de comunicação. Então ele se mudou agora para a Alemanha e está gerenciando a partir de lá todos os negócios. E ele começou com um aplicativo. Então, às vezes nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para as pessoas que mexem com isso como pessoas desmioladas, pessoas que não têm o que fazer, pessoas se riem dessas pessoas e perdemos a oportunidade de aprender. Então, se você não conhece algo,
aprenda a perguntar. Como é que isso funciona? Em vez de criticar, em vez de debochar, ou em vez de simplesmente dizer, isso eu não nasci para isso não é para mim, não tem nada a ver. Esteja disposto a aprender coisas novas. Em abril nós fizemos uma live, eu fiz uma live aqui com o Ederson. O Ederson é um paulistano que está morando no Sergipe. E um dos vídeos que nós mostramos é da Singapura, que o próprio governo está tomando iniciativas para investir em educação, reeducação ou alfabetização digital das pessoas de idade mais avançada, para que não se tornem nem reféns desse novo mercado digital que está acontecendo, nem também fiquem à margem da sociedade por não terem tido a oportunidade de se atualizarem. Tá certo? Então, além das food techs, tem as style techs, que trabalham mais com essa parte de moda, com essa parte de beleza. A Serena Williams também está lá. Rihanna. Eu não sei pronunciar direito o nome dela. A Rihanna também tem investimento. A Rihanna, se fosse lá em Angola, a gente pronunciaria dessa maneira. A Rihanna, então, tem esse investimento nessa área. Aqui no Brasil, uma pessoa que tem despontado muito foge-me o nome dela, mas ela tem a Boca Rosa. Inclusive, ela é uma das que tem feito lançamentos milionários em tempo recorde, né? Então, esse é um mercado que, graças aos aplicativos, por exemplo, o exemplo que eu dei da pessoa que fez o lançamento, que se eu não estou enganado é essa menina do Boca Rosa, que fez o lançamento a partir... Não foi a menina do Boca Rosa, acho que foi a esposa a nora daquele cantor, um dos cantores sertanejos aqui do Brasil, que tem sido uma grande celebridade. Então, ela, por causa do meio digital, a partir do Dubai, sem ter o produto ainda pronto, conseguiu vender uma promessa que ela vai cumprir, e as pessoas compram porque conhecem ela e sabem que vão cumprir, mas o grande veículo para fazer com que isso se tornasse realidade não foi outra coisa senão o meio digital. Então, o meio digital tem promessas, tem capacidades tão promissoras que nós deveríamos olhar para ele de uma outra maneira. E falando em saúde, das health techs, nós poderíamos falar da realidade virtual aumentada, nós poderíamos falar dos gadgets, que são acessórios que são usados para cuidar das questões de saúde, que também existe um segmento muito forte que vem crescendo nessa área dos gadgets, ligado aos atletas de alta performance. Então, são mercados onde, se nós olharmos para eles com outro olhar e não ficarmos só no artesanato, não ficarmos só naquelas coisas artesanais, a chance de darmos saltos altos e encurtarmos o tempo que vamos precisar, enquanto negros, de ter um status de igualdade real com todos os outros cidadãos que moram nesse Brasil, vai ser um caminho muito mais rápido. Tá certo? Então, eu recomendo fortemente que... eu tive que fazer um resumo para que pudesse caber numa fala de 1 hora e pudesse ser útil para você. Quero terminar falando da parte de People Management, ou gestão de talentos. Essa é uma outra área que também tem crescido bastante. Para vocês terem uma ideia, existem empresas americanas que estão se instalando no Brasil para contratar pessoas para trabalharem de forma remota para os Estados Unidos e para o Canadá. E a gente aqui se queixa de falta de mão de obra qualificada. E a maneira como eles fazem isso é através dos meios digitais. Quem está na minha lista, quem está nas minhas listas de comunicação e nos grupos dos quais eu faço parte, ontem eu disparei uma lista
disparei uma sequência de vagas de emprego que surgiram numa empresa brasileira de tecnologia que está em mais de 40 países do mundo, e o meio digital permitiu com que pessoas que nunca me viram, não me conhecem, não sabem quem sou eu, nunca depositaram um centavo na minha conta, tivessem acesso a essa lista e essa oportunidade, que pode ser a oportunidade de um pai de família alimentar a sua família, de uma mãe de família sair do desemprego, de um jovem frustrado sem futuro conseguir ter uma vaga de trabalho. Então, os meios digitais representam uma das maiores invenções, uma das tecnologias, um dos veículos dos mais importantes que ajudam a resolver vários problemas que vocês não fazem ideia. Então, assim, quem tiver a oportunidade de estudar nessa área, de investir na sua formação, de pesquisar sobre isso, e mais do que isso, começar a trabalhar nesse contexto, não vai se arrepender daquilo que estará fazendo. Tá certo? Nossos filhos, nossos netos, vamos criar para eles um futuro diferente. As oportunidades vêm surgindo, vamos escolher com cuidado, não vamos escolher só medicina, direito, engenharia. Essas não são as únicas pessoas que são bem-sucedidas no mundo. Tecnologias de informação é uma das carreiras mais promissoras que existe. E dentro dela existem várias ramificações. E uma delas são os meios digitais, que são eles que operam, são eles que dominam, são eles que fazem acontecer as coisas nessa área. E como em todas as outras áreas, a gestão de talentos também passa por aplicativos. Nós temos, há alguns anos atrás, quem começou com esse grande movimento foi a Cato, mas hoje nós temos a Guppy, que é uma empresa de gestão de talentos, e agora com as novas legislações que vêm sendo promulgadas com vista a agregar qualidade de vida aos funcionários, tem havido várias organizações de gestão de benefícios. E tudo é feito pelo meio digital. Então, uma logística pequena, margem de lucro lá em cima e está tudo certo. Quero terminar com um exemplo de um rapaz que trabalha nesse mercado de talent techs, que com $500, desempregado, é um rapaz brasileiro, não lembro agora de que lugar do Brasil ele é, acho que é do Espírito Santo, começou uma agência dessa natureza e com um simples processo testado, validado, organizado, que funciona muito bem, de permitir que as pessoas tenham conexão online, os profissionais consigam se conversar, fazer reuniões, fazer webinários, fazer calls por vídeo e tudo mais, só com a parte de agenda ele fatura hoje mais de 20 milhões por ano. Ele começou com $500. E começou no desespero, graças ao meio digital. Então, assim, não são lendas, nem são histórias da carochinha, nem são apenas histórias sensacionalistas, mas são histórias reais. Que pessoas que ganham, por exemplo, muito, como a Rihanna, como a Beyoncé, como a Serena Williams, como o Bozoma St. John, como Magic Johnson, Kristen Walker, são pessoas que teriam mais o que fazer da vida. E eles estão investindo nesses mercados. Então, se nós queremos que a nossa realidade mude, e mude rápido, precisamos aproveitar essas oportunidades da economia compartilhada e essas oportunidades de escala. Escala nada mais é do que você sair de um nível de contar moeda, de ganhar valores básicos e ir subindo de forma exponencial ao ponto de conseguir resultados estrondosos, às vezes num tempo muito pequeno. Quero terminar
falando de algumas instituições e organizações que vocês podem procurar. Algumas que eu vou citar não tem necessariamente site, você talvez não consiga encontrar no Google, mas elas também permitem que você possa... Lucas Dias acabou de entrar também, seja muito bem-vindo. Lucas está lá no Rio Grande do Norte, é um dos rapazes que tem trabalhado comigo, muito dedicado. Obrigado por todo o apoio que você tem me prestado, Lucas. Então eu queria citar aqui o Fundo Baobá, queria citar a Choca, esses dois acredito que tem site. O Sebrae tem o projeto Ginga Afrotech, a aceleradora Dendê, da Bahia, o Fundo BlackRock, que é também uma aceleradora aqui na região do estado de São Paulo. Quero citar a Conebras, que é a Confederação dos Negros do Brasil, que tem trabalhado também essa filosofia de empoderar, de fortalecer o negro. E aqui em Campinas está surgindo uma comunidade chamada Exponência Afro. Ainda não tem site, ainda não tem, mas com o tempo, se vocês quiserem mais dados, mais informações, podem me pedir no privado, no inbox, e eu terei muito prazer em passar para vocês, que são organizações que facilitam esse processo, quer dando base de aceleração de empreendedores, que às vezes a gente tem as ideias, quer trabalhar, quer fazer, mas trabalha de forma atabalhoada, não sabe por onde começar, nem para onde ir. Eles dão algum direcionamento, porque são compostas por empreendedores já experimentados. Talvez o exemplo mais clássico aqui no Brasil, que vocês veem sempre na televisão, é o Shark Tank, né? Então, elas funcionam mais ou menos dessa maneira. Tem uma que eu estou tentando me lembrar aqui, tem a HSM, que também é uma... algumas são incubadoras, você tem um projeto, não tem recursos tão elevados para trabalhar com ele, não tem espaço físico, eles incubam literalmente você, até que você possa crescer com suas próprias forças, com seus próprios recursos e ganhar asas para chegar onde você deseja. Bom, na última live eu fui derrubado porque passei um pouco do horário. Hoje eu não vou querer me dar a esse privilégio, a essa experiência ruim. Então, tendo conversado por 1 hora, acredito que é o suficiente. Apresentei os principais pilares da economia do Black Money, né, que procuram fundamentalmente fortalecer a comunidade negra através de geração de autonomia econômica, de consumo consciente, de empreendedorismo, de educação financeira, de circulação de riqueza e de justiça social e econômica através do empoderamento do negro e da geração de oportunidades para essas pessoas negras. Se todos nós nos empenharmos em buscar mais informações acerca disso, valorizar isso e não ficarmos só postando nas redes sociais reclamações e lamúrias, não ficarmos esperando que algum salvador da pátria venha resolver todos os nossos problemas, os empreendedores têm o poder de mudar a história, o destino e o rumo desse país. Os maiores empregadores desse país são os pequenos e médios empreendedores, não são as grandes empresas, as grandes multinacionais. E eles começaram de forma pequena, como esses exemplos todos que eu trouxe aqui. Tá certo? Era o que eu tinha para apresentar para vocês, tá certo? Obrigado pela vossa audiência, obrigado especialmente para Lucas e Gilzete que ficaram até agora, e desejo a vocês um ótimo final de semana. E o nosso formato de lives agora vai ser uma vez por mês, durante 3 dias seguidos. E nos vemos agora em julho, no finalzinho de julho,
e ao longo do mês nós vamos divulgar quais são os temas que nós iremos abordar. Tá certo? Obrigado, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.